Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar o meu trabalho em que eu utilizo simulação computacional para a obtenção de diferentes cortes de destilação na produção de cachaça, realizado juntamente com a professora Simone Monteiro. Segundo a legislação, a cachaça se refere a aguardente de cana-de-açúcar produzido no Brasil com graduação alcoólica variando de 38% a 48%, e ela possui uma grande importância socioeconômica no país. O seu processo de produção pode ser resumido nas etapas mostradas nesse diagrama, e o processo de destilação é o objeto de estudo deste trabalho. Na destilação, quando ela é realizada em batelada, é necessário que se realize a separação das frações. No caso da cachaça, fazemos 2 cortes, que fazem o destilado do vinho ser dividido em 3 frações que denominamos cabeça, coração e cauda. A fração coração equivale ao produto final, que é a cachaça. Esse processo é de extrema importância para o controle dos contaminantes e o aumento da concentração de etanol que são produzidos na fermentação. O presente trabalho foca justamente na etapa da separação das frações e teve como objetivo dar continuidade ao estudo do PIBIC anterior. Em específico, investigamos a influência dos componentes secundários no vinho de maneira isolada e comparamos a metodologia proposta neste trabalho com a metodologia tradicional de corte, utilizando o rendimento e a produtividade. No estudo anterior, todas as possibilidades de corte, primeiro e segundo corte permitidas pela legislação foram calculadas através desse algoritmo, que possui dados de entrada relacionados ao processo de destilação. Essas possibilidades de corte foram representadas em um gráfico que chamamos de faixas de corte. O processo de destilação foi simulado utilizando o software comercial Aspen Plus com essas condições, considerando um alambique de 40 litros com dimensões comerciais. Para analisar a influência dos componentes secundários, nós aumentamos gradualmente a consideração de cada uma dessas substâncias no vinho a ser destilado e calculamos uma faixa de corte associada. Nós obtivemos esses gráficos como resultado, e todos os componentes se comportaram como previsto na literatura e no trabalho de iniciação científica anterior, obedecendo às suas respectivas volatilidades. Sobre o ácido acético, a sua influência pode ser percebida no segundo corte, pois o seu excesso gera produtos com altos teores alcoólicos. Em contraste, as influências do acetaldeído e do acetato de etila, eles podem ser percebidos no primeiro corte, porque o seu excesso gera produtos com baixos teores alcoólicos. Por fim, para comparar com nossa metodologia, foram considerados os seguintes cortes tradicionais, relatados na literatura, em que o primeiro corte é feito após a fração coração atingir aproximadamente 2% do volume inicial do vinho, e o segundo corte é realizado após a fração coração atingir um teor alcoólico de 38 graus. Foram comparadas 24 composições reais e diferentes relatadas na literatura. O rendimento foi definido como sendo a quantidade de cachaça obtida em relação à quantidade de vinho inicial. E o ganho de rendimento é a diferença entre o rendimento obtido por nosso trabalho e o rendimento tradicional. Por fim, o ganho de produtividade foi calculado como sendo a quantidade de produto obtido por nossa metodologia em relação à quantidade que se obteria tradicionalmente. Como resultado, podemos observar que existe um ganho de rendimento maior que 3% em 10 composições. Apenas 3 apresentaram um ganho girando em torno de 1%, e as perdas de rendimento estão relacionadas às composições que, caso fossem destiladas com os cortes tradicionais, não proveriam produtos legalmente adequados. As composições que não apresentaram ganhos ou perdas equivalem àquelas que não geram produtos legalmente adequados em nenhuma circunstância de corte. Sobre os ganhos de produtividade, observa-se que eles variaram entre 11% a um máximo de 44%, com uma média de aproximadamente 27%. As perdas e os casos nulos estão associados de maneira análoga aos casos de análise do ganho de rendimento feita anteriormente. Concluindo, com a utilização de uma metodologia não tradicional, foi possível validar a influência dos componentes secundários nos cortes. Prevemos um ganho de rendimento máximo maior que 3% e um ganho de produtividade máximo de 40% em comparação com o método tradicional, e percebemos que muitos dos vinhos que antes não eram se tornaram viáveis para a produção de cachaça. Obrigado pela atenção.